Lição 296. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atammu taslim wa ba'd. An Abi Hurairah radiyallahu anhu qala خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فقي في وجنتيه الرمان فقال أبي هذا أمرتم أم أبي هذا أرسلت إليكم إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث أخرجه الترمذي. Estimados irmãos e irmãs, sintam-se cumprimentados com a saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na lição de hoje vamos dar início a alguns ahadiths que têm a ver com o destino. O que é destino, o que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou acerca do destino e a proibição. A proibição de discutir o destino, discutir assuntos que têm a ver com o destino, querer se mergulhar no assunto que tem a ver com o destino, isso não compete a nós e o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu-nos de discutir estas questões ou estes assuntos. O destino faz parte da crença islâmica. Nós acreditamos em Allah, amantu billah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yawmil akhir, wal qadr, khayrihi wa sharrihi min Allah ta'ala, wal ba'ath ba'da al-maut. Nós acreditamos em Allah, acreditamos nos seus anjos, acreditamos nos seus mensageiros, acreditamos nos livros divinos, acreditamos no dia do juízo final, acreditamos no destino. O bem e o mal provém de Allah subhanahu wa ta'ala, assim como acreditamos na ressurreição após a morte. Estes aspectos fazem parte da crença, não é, detalhada. Coisas que nós temos que acreditar, de forma detalhada, nós encontramos nestas palavras que nós aqui acabamos de escutar. O destino, como disse, é um princípio, é algo que nós temos que acreditar que existe. Mas a pergunta é, se existe o destino, já está tudo lá escrito, por que nós temos que praticar as boas ações? Se já está lá tudo escrito, se nós vamos para o Jannah ou nós vamos para o Jahannam, se nós vamos para o paraíso ou vamos para o inferno, por que nós temos que praticar as boas ações, cumprir com a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, cumprir com os ensinamentos dos profetas, em particular de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se tudo está lá escrito? Esta é a questão. Nesta primeira lição que nós vamos falar hoje, o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu nos envolvermos neste tipo de discussão. Por quê? Porque isso pode ser o motivo do nosso desvio. Nós podemos nos desviar, podemos nos perder por tentar mergulhar em assuntos que não cabem na nossa mente, assuntos que nós não conseguimos entender, que é somente do conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Hurairah radiyallahu anhu, ele narra que uma vez o profeta sallallahu alaihi wasallam saiu da sua casa e veio ao nosso encontro. وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدْرِ. E ele encontrou-nos e nós estávamos a discutir acerca do destino. As questões podiam ser estas mesmas que eu agora acabei de mencionar. Por que nós temos que praticar as boas ações enquanto está lá tudo escrito? Por que eu tenho que fazer aquilo enquanto já está? Já existe um destino que determina esses aspectos. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ao se aperceber ou ao deparar que os seus companheiros estavam a discutir assuntos relacionados ao destino, ele ficou muito chateado, ficou muito zangado, ficou furioso. فَغَضِبَ حَتَّى إِحْمَرَّ وَجْهُهُ. O profeta sallallahu alaihi wasallam ficou tão chateado, tão zangado, até que a sua cara ficou completamente vermelha. A cara ficou completamente
vermelha. حتى كأنما فقي في وجنتيه الرمان. A cara do profeta sallallahu alaihi wasallam ficou tão vermelha. O narrador diz que até parecia que uma romã foi exprimida na bochecha do profeta sallallahu alaihi wasallam, ou nas bochechas do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou tão chateado que as bochechas ficaram completamente vermelhas. فقال, e o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: أبهذا أمرتم? Vocês foram ordenados a isso? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: أبهذا أرسلت إليكم? Aqui existe uma dúvida do narrador. É assim, é com isso, é este assunto que eu fui enviado para vocês? Fui enviado para vir falar deste assunto? Não. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر. Povo que antecedeu a vós desviou-se. Povo tornou-se destruído. Eles ficaram destruídos por causa deste assunto que vocês estão a se envolver. Se discutir ou entrar em detalhes do assunto do destino, que é somente conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Azamtu alaykum alla tatanazam fihi. Eu obrigo-vos em não disputar, em não discutir, em não entrar em detalhe relacionado a este assunto de destino, porque o resultado disso será a vossa destruição. Destruição em que sentido? Destruição em a pessoa se desviar. Destruição no sentido da pessoa chegar às suas conclusões precipitadas e talvez abandonar de praticar boas ações. Então este indivíduo destruiu-se, este indivíduo desviou-se. Portanto, o destino é somente conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala, conforme os ahadiths que virão pela frente, nós vamos encontrar kullu muyassaru lima khuliqa lah. Allah facilitou todos os caminhos. Aquilo que Allah criou, para aquilo que Allah criou, Allah facilitou os caminhos. Quer isto dizer, se você praticar o bem, você vai encontrar o bem pela frente. Se você praticar o mal, você vai encontrar o mal pela frente. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala não é opressor. Allah não oprime. As pessoas podem dizer, olha, se Allah subhanahu wa ta'ala escreveu, não é? Se Allah sabe tudo, o que vai acontecer, se é bom ou não é bom, se tudo está escrito, o que eu vou ganhar e o que eu não vou ganhar, não é? Por que eu tenho que praticar boas ações, por exemplo, se está tudo lá escrito? Isso relacionado às ações. A mesma pessoa já não questiona a ela própria quando se trata de ganho mundano. Allah se escreveu, Allah escreveu e sabe tudo que a pessoa vai praticar, como vai praticar, quando vai praticar e em que circunstância vai praticar, se esta ação será praticada ou não será praticada, ou se uma ação não praticada, se fosse praticada, como seria praticada esta ação. Tudo isso está no conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, a pessoa pode dizer, Allah tem esse conhecimento, por que nós temos que trabalhar, por que nós temos que fazer boas ações, se está tudo lá? A resposta é simples. Primeira resposta é este hadith que nós mencionamos, que os caminhos estão todos facilitados. Segundo aspecto, nós não sabemos o que está lá escrito, o que Allah subhanahu wa ta'ala escreveu para nós. Nós devemos encontrar tantos hadiths neste capítulo que as coisas poderão ficar um pouco mais claras para nós entendermos, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam diz neste hadith que as coisas todas foram facilitadas. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Toda criança nasce com uma natureza, com uma inclinação natural de reconhecer Allah subhanahu wa ta'ala. Os pais é que fazem a criança tornar-se judeu, ou tornar judeu, ou tornar-se a cristão. Portanto, este conhecimento que Allah tem, ou esta objeção, esta dúvida que as pessoas têm, por que tenho que praticar boas ações, se Allah tem o conhecimento, tudo está lá escrito. Allah escreveu tudo, Allah sabe tudo. Allah sabe se você trabalhar vai ter ou não vai ter. Allah subhanahu wa ta'ala sabe. Allah já escreveu se você vai ter ou não vai ter trabalhando. Se a pessoa tem esta objeção,
Por que também não deixa de trabalhar? Por que não deixa de trabalhar? Dizer, olha, Allah subhanahu wa ta'ala escreveu tudo para mim. Se eu vou ter dinheiro ou não, Allah já escreveu. E o que Allah escreveu, certamente que eu vou ter. Mas ele mesmo assim trabalha. Por que trabalha? Porque ganha dinheiro, quer sustentar a sua família. Mas o outro lado, ele já diz, não, Allah já escreveu tudo. Neste lado, ele diz, por mais que Allah tenha escrito tudo, ele trabalha. E quando ele trabalha, ele vê que ele ganha dinheiro, ele consegue ganhar alguma coisa para sustentar a sua família. E se ele não trabalhar, ele não ganha nada. A mesma coisa acontece quanto às nossas ações. Quem sabe do resultado do que nós fomos a praticar é somente Allah subhanahu wa ta'ala, e nós não podemos deixar de praticar ou alegar essas coisas todas, porque os caminhos estão facilitados se nós trabalharmos arduamente. Não é? Queremos alcançar um objetivo e nós conseguimos alcançar aquele objetivo. Se não trabalhar, não vai conseguir alcançar. É a mesma coisa. Se você praticar boas ações, o fim vai para o Jannah. Se não praticar, não vai para o Jannah. Porque Allah facilitou todos os caminhos. O Qadar, o destino, nós acreditamos, mas é o conhecimento somente de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, neste capítulo nós iremos abordar hadiths com este conteúdo. E como sinopse ou resumo desta lição de hoje é a proibição, não é? A proibição absoluta ou a proibição enfatizada pelo profeta sallallahu alaihi wasallam de se envolver em assuntos que têm a ver com o destino. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a todos nós tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.